meus legumes. Aqui, guria, tá todo os bagulho de... Isso. Uma boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal no Templo Unificado Irmão Radamés, né? Com a leitura da Bíblia, Lucas capítulo 9, versículo 28, onde fala-se da transfiguração de Jesus. Quando subiu ele ao monte, né, levando Pedro, João e Tiago para orar, e lá os três observaram a transfiguração dele, né, onde ele se transformou em luz, suas vestes ficaram mais brilhantes e apareceu dois espíritos ao seu lado, né, que seria um de Moisés e o outro de Elias, dois profetas que já haviam desencarnado, né. Então, fala-se ali da mediunidade, a mediunidade de vidência, né, dos apóstolos de Jesus, né, a mediunidade de transfiguração de Jesus Cristo e também da audiência quando eles ouvem, né, o Espírito falar: "Este é meu filho tão amado", né, que aqui vos fala, ouçam, né, o que ele tem a dizer. Então, eram os tipos de mediunidade são muitos, né? Visão, audição, transfiguração, psicografia, intuição, né? Então são muitos tipos de mediunidade. Sensibilidade, né? Às vezes a pessoa se arrepia ou sente um calafrio na pele. Então, são muitos tipos. Eu nem sei citar todos os tipos de mediunidade que existe. E a mediunidade está aqui na Bíblia, para quem quiser ouvir, né? Para quem quiser ler, para quem quiser estudar. Ela está aqui no Lucas, capítulo 9. Se os apóstolos viram ali, ao lado de Jesus, dois espíritos que já haviam desencarnado, como vamos negar a vida após a morte? Como que uma coisa que não existe ia aparecer do lado de Jesus? Muitos pregam que morreu, acabou, já era, nunca mais. E na Bíblia diz que o espírito de Moisés e de Elias estiveram com Jesus naquele dia e 3 dos apóstolos assistiram ao fenômeno. Então Jesus usou da sua mediunidade, né, para que eles estivessem ali e fossem vistos pelos outros, né? E eles tinham ali também a mediunidade da visão, enxergar espíritos desencarnados. Muitos de nós têm a mediunidade da audição, né? Se ouve barulhos, né? Vozes que às vezes não tem ninguém por perto, né? Alguns médiuns ouvem. Ouve também a manifestação dos espíritos. Porém, a mediunidade mais comum, né, nos dias de hoje, ela é a psicofonia, né, que é a fala dos espíritos através da sua voz, né, utilizando a sua voz para falar, é psicofonia. A psicografia, que é a escrita, através dos espíritos se utilizam de nós para escrever, né? A audiência e a intuitiva. Quando tu sente, tu imagina como se fossem os teus próprios pensamentos e são os espíritos que estão te passando informações. Tanto pode ser informações boas, né, dos bons espíritos, quanto pode ser intuições não tão boas, né, ruins, dos espíritos zombeteiros, ou aqueles que são vingativos, ou ainda aqueles que querem te intuir a fazer alguma coisa errada. Então, todos nós somos médiuns.
O que a gente precisa é ter o cuidado de se preparar com a nossa mediunidade, né? De saber como lidar com isso. Porque senão, ao invés de fazer o bem, né, através da mediunidade, nós vamos servir de instrumentos dos maus espíritos, né? Isso aí, todas as semanas, nossos mentores falam sobre isso, né? Falam sobre os nossos pensamentos, né? Sobre as nossas atitudes, sobre o que a gente vai fazer para ajudar na transição planetária, cuidando da nossa vibração, elevando a nossa vibração o mais alto possível, né? Não tendo os pensamentos ruins, porque quando a gente dá entrada para um pensamento ruim, a gente automaticamente aceita que os espíritos que querem nos influenciar acesse o nosso psique, né? Nossa mente. Então, eles podem automaticamente estar passando informações através de nós e a gente explanando para o mundo afora, né? A gente vê hoje em dia, principalmente nas redes sociais, muitas coisas que são colocadas como verdades, né? E que são influência dos maus espíritos, né? Querendo nos enganar para que a gente faça as coisas do jeito que eles querem, né? Como assim a gente também vê muitas coisas, né, na própria mídia social, de bons espíritos se manifestando e nos intuindo a fazer coisas boas. Ah, mas como que a gente vai saber se o espírito é bom ou se o espírito é ruim, né? Se a psicografia, a psicofonia, se o que está sendo falado, o que está sendo dito é bom ou não. É só a gente usar a nossa consciência, né? É só a gente perceber o tipo de mensagem que está sendo passada, né? Para saber se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Porque todo mundo tem consciência, né? Todo ser encarnado ou desencarnado tem noção de ética, de o que é bom e o que é ruim. Só tu saber o que é legal e o que não é. Para te poder separar, né, como se diz, o joio do trigo. Então, não é tão difícil assim. Nós vamos nos afinar, né? Vamos entrar em sintonia com aquilo que a gente acredita. Então, se a gente tem o hábito de maus pensamentos, de julgar, de, sei lá, falar mal, alguma coisa assim, se a gente entrar num assunto onde as pessoas estão ali falando mal de alguém ou coisa assim, a gente vai ter aquela afinidade, né? E vai entrar em sintonia com aquele tipo de notícia, com aquele tipo de vídeo, com aquele tipo de pessoa. E se a gente não tem, provavelmente não vai nem aparecer pra gente nas redes sociais esse tipo de coisa, porque não é o que a gente procura, não é o que a gente vê, né? Então, a gente vai ter mais afinidade com outro tipo de informação. Então, é bem tranquilo, assim, pra gente poder ter noção do que é certo e do que não é, né? Peneirar e utilizar aquilo que nos serve. Porque a mediunidade, ela tanto pode né, ser para o bem, ser utilizada por bons espíritos, como se deixar influenciar pelos espíritos da sombra, né, que vão fazer a intuição para poderosos, né, que causam guerra, para pessoas menos, né, mais desavisadas, vamos dizer assim, que conseguem ter raiva, ter ódio, emanar sentimentos ruins, porque tudo isso fortalece as sombras, né? Então eles vão tentando, eles chegam num, chegam no outro, vão aos pouquinhos, né? Se não me engano, foi semana passada que foi dita que as maiores influências da sombra não são lá nos poderosos, que também eles estão lá, mas as maiores influências são aquelas pequenas coisinhas que elas nos fazem, nos intuem a fazer no nosso dia a dia, nossos pequenos deslizezinhos.
né? Que daí somando aqueles pequenos deslizes, quando vê, dá um monte de coisa ruim. Então por isso que Jesus nos disse, orai e vigiai, né? Orai e vigiai é o maior conselho de Jesus. Porque se a gente se mantém em oração, em vigia, a gente consegue somente aceitar as intuições, né, as influências dos bons espíritos. E aí fica mais fácil para a nossa vida, né? Então hoje quem vem conversar conosco aqui é o seu Sete, né? Ele já tá por aqui. Vai falar um pouco sobre orar e vigiar, né? Sobre mediunidade, sobre essas coisas que ele também sabe explanar, tá bom? Salve assim os filhos na face da terra, com força, luz, misericórdia a todos assim. Então, falando em Jesus Cristo, né? Mais uma vez. Jesus Cristo, queiram ou não, ele foi o médium dos médiuns, né? Maior médium que já pode ter habitado esse planeta. Porque ele já trouxe consigo a mediunidade nata. Ele já trouxe consigo tudo o que ele precisava para nos ajudar. Ele já chegou sabendo tudo o que ele precisava fazer. Então, orar e vigiar fazia parte do seu ser. Era algo como respirar para ele. Assim como os encarnados respiram sem nem pensar que estão respirando, né? Simplesmente respiram. Jesus usava da sua mediunidade dessa forma. Ele estava sempre em contato com o poder superior. Então, para ele, era tranquilo, normal, como respirar. E nessa questão que foi colocada hoje, né, sobre a sua transfiguração, Jesus também era muito mais sutil, muito mais matéria sutil do que matéria pesada. A sua constituição biológica também era diferente das nossas. Então, para ele se transformar em luz na frente, né, aos olhos dos seus discípulos, era muito tranquilo. Era só ele entrar em meditação e oração e ele se transformava em luz. Sua matéria era própria para isso. Conversar com espíritos desencarnados de alto galardão, assim como Moisés e Elias, era algo que ele fazia todos os dias, a qualquer momento. Mas ele também precisava deixar registrado
por seus apóstolos, né? Porque afinal de contas seriam eles que iriam escrever a sua história. Então ele precisava que eles também utilizassem da sua mediunidade e vissem e ouvissem, né? Todas aquelas coisas. Mas por que manter em segredo, né? Porque ao saírem de lá, nada mais se disse sobre aquele assunto. Por que manter em segredo algo tão importante? Manter em segredo por conta da imaturidade espiritual dos espíritos encarnados na época. Segredo esse que veio ser contado através das Escrituras. Ninguém, em nenhum momento, teve uma conversa no botequim falando sobre a transfiguração de Jesus. Né? Coisas que, hoje em dia, se alguém vê, vai ali bater um papo com o amigo e já conta, né? Não. O segredo foi mantido até o momento correto de ser contado. E veio para as Escrituras da Bíblia, aonde hoje, né, se pode ler, se pode estudar e se pode ter a certeza que Jesus Cristo fez questão de registrar a sua mediunidade e a mediunidade dos apóstolos. Mas por que será que em alguns lugares ainda foi distorcido, né? Foi colocado como pecado conversar com o Espírito. Em que momento se perdeu? Aonde foi que isso aconteceu, que virou errado conversar com os Espíritos? Virou coisa do capeta ou, enfim, como se falam até hoje, né? Os filhos têm alguma ideia por quê? Controle. Medo, né? Medo de que todos tivessem o mesmo poder. Como os poderosos iriam controlar as massas se todos tivessem o poder, como Jesus Cristo, de conversar com espíritos desencarnados? De ver o outro lado da vida, de ter a naturalidade de um diálogo com os espíritos que não estavam na matéria. Quando o poder percebeu que isso, né, poderia atrapalhar os seus planos, então foi proibido o contato com espíritos. E ainda mais, foi proibido dizer que existe espíritos. Assumir que existem espíritos é coisa do mal. Ora, como que os espíritos desencarnados seriam do mal, estando livres da matéria pesada? E nós encarnados, com todo esse peso da matéria, com todos os erros que cometemos, com todas as atrocidades que fazemos, somos espíritos bons. Ou seres bons, porque não se pode falar espírito. Como que vamos deixar para os desencarnados o papel de vilões, né? Os vilões da história são os desencarnados. Mas eles não existem.
que não pode existir espírito. Como explicar o que está escrito aqui? Jesus sobre o monte conversando com Moisés e Elias que já estavam mortos. Então Jesus é um vilão, se ele fala com espíritos. E hoje Jesus é o espírito, que ele já desencarnou. E como acreditamos em Jesus se não acreditamos em espíritos desencarnados? Como vamos explicar a Bíblia? Como vamos explicar os profetas? Como vamos explicar os discípulos? Como vamos explicar a reencarnação? Se tudo isso não existe e é pecado, se ousar falar que existe. É confuso, não? Muito. Então, muitos dos nossos irmãos que têm as suas crenças, né, se respeita toda crença, dizem seguir a Bíblia, né? Seguir o que está escrito nas Escrituras. Mas pulam propositalmente os capítulos onde se fala de espíritos, de mediunidade, da mediunidade de Jesus, que a vida continua após a morte, que Elias e Moisés vieram conversar com Jesus após estarem desencarnados. Como eu vou me dizer cristão? Dizer que sigo a Cristo, se todos os ensinamentos dele não fazem parte da minha cartilha. Apenas alguns, né, que me beneficiam. Mas enfim, estávamos nós encarnados nessa época, correndo atrás de Jesus Cristo para crucificá-lo. Estávamos nós todos lá, buscando pela crucificação dele. Porque já naquela época tínhamos medo da luz que ele emanava. Tínhamos medo do poder que ele tinha. E tínhamos a ilusão de que se matasse a carne dele, estaríamos livres daquele ser que tanto importunava. Se tivéssemos assim a menor noção de que aquilo tudo viraria uma grande história, uma grande lição de amor, talvez não o tivéssemos assassinado. Porque o assassinato dele deu o maior poder a ele. Foi ali que ele mostrou o seu grande poder, de braços abertos numa cruz. O poder do amor, o poder do perdão, o poder da serenidade. Em nenhum momento ele se entregou ao ódio, à vingança. O poder do perdão foi dado a nós ali. E como vamos achar que nosso Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados? Quanta petulância nossa achar que podemos seguir encarnações afora
errando tanto quanto quisermos, porque Ele já nos salvou dos nossos erros. Seria o mesmo que nós pegar uma criança e não ensiná-la a fazer as coisas certas, porque nós já sabemos fazer as coisas certas. Então ela pode fazer as coisas erradas, porque a gente já sabe que é certo. Nós somos pais, então tá tudo certo. Como que não vamos passar de geração para geração como é o correto, como amar os animais, como amar as pessoas, os idosos, as plantas, como cuidar do planeta. Como amar até mesmo os nossos algozes. Porque o ódio e o rancor e a vingança nos reporta ao mal. Nos iguala exatamente àqueles que nos prejudicaram. Se queremos progresso, se queremos mudança, precisamos pelo menos entender os ensinamentos de Jesus. Porque para se comportar como Ele, precisamos de muitas e muitas outras vidas ainda. Para viver como Ele viveu, amar como Ele amou, precisamos de muito mais. Estamos muito longe disso. Mas se nós conseguirmos pelo menos entender o que Ele nos deixou, já estaremos no caminho. No caminho do amor. Por isso, meu conselho, meus irmãos, quando verem notícias ruins de pessoas más fazendo coisas erradas, façam uma oração. Não emanem pensamentos ruins, porque essas notícias elas vêm justamente para estragar o egrégor do planeta, para fazer com que as pessoas sintam muito rancor, muito ódio e fortaleça cada vez mais as sombras que estão lutando para possuir o nosso planeta. Se não conseguir emanar amor, nem pense, vire a página, olhe para outra coisa, porque o foco no mal, o mal fortalece e cresce, certo? Peço assim então que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é um espírito desencarnado e que a mim já perdoou e me ama, mesmo sabendo de todos os meus erros cometidos contra Ele. Que Ele possa tocar o coração de cada um dos irmãos na face da terra, iluminando o caminho, mostrando para que lado seguir. Mas principalmente amando a cada um de vós, de uma forma que só Ele sabe. O amor é incondicional, independente dos seus erros, dos seus caprichos, das suas atitudes. Que Ele possa estar abençoando o nosso planeta. Cada canto do planeta, onde houver um necessitado,
possa Ele ali estar, dando da sua bênção. E louvado assim seja todos os irmãos na face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Louvado seja Nossa Senhora Maria, Mãe dele. Todos os seus apóstolos e todos os guerreiros da luz que aqui se encontram no planeta em busca da transição planetária. Eu vos louvo. Um salve assim a todos os irmãos. Que essa guerra possa ser a que a luz há de vencer. Um salve assim. Alô. Um salve assim. Boa noite. Força, luz e misericórdia para todos na face da terra.